Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 18 e 19. O texto bíblico que está também exposto no nosso projetor de imagens diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Vamos orar. Deus e Pai, eu te peço nesse instante, Senhor, que por misericórdia as nossas vidas, Tu nos dirija, Pai, no entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, irmãos. O tema da nossa reflexão de hoje à noite é os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo. Esse texto que nós lemos, Paulo fala até em lágrimas que ele derramou por esses que são inimigos da cruz de Cristo. Amados irmãos, no mundo greco, babilônico, judaico, romano, no nosso mundo atual, quem são celebrados são os heróis e não as vítimas. Em contrapartida, Jesus sempre esteve do lado dos perdedores, dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos marginalizados, daqueles que precisam de ajuda, em nosso favor. Nós somos carentes de Deus. Na realidade, irmão Joabe, Jesus ele escolheu nascer na pobreza. Ele escolheu passar sua infância refugiado na Índia e viver em uma raça minoritária dominada por um império romano violento e opressor. Morreu como um prisioneiro, julgado injustamente e fora de Jerusalém. Meus amados, ainda hoje a mensagem da cruz é profundamente rejeitada. A doutrina bíblica que Jesus morreu em nossos pecados, para muitos é injusta, imoral, incompreensível. E ainda mais, Maria José, quando a gente afirma que foi Deus que teve a iniciativa de mandar Jesus morrer por nós. Essa iniciativa não pode ser de Deus para alguns. Por quê? Porque Jesus se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Vamos ao texto. Gostaria que todos nós lêssemos. Vamos juntos, vamos lá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por nós. Por isso que o apóstolo Paulo afirma que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Nós não entendemos, Deus entende. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Aprove Deus em sua louca sabedoria enviar Jesus para nos salvar. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo afirma que se gloria na cruz de Cristo, porque os méritos de Jesus, as coisas boas de Jesus na cruz do Calvário serviu para nós, serviu para ele, serviu para mim e serviu para você também. Esse texto que nós lemos
o apóstolo Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. E é importante, João Vitor, a gente entender que nós devemos ser amigos daquele que na cruz por nós morreu. É interessante que no versículo 19 diz assim, que esses inimigos de Jesus, da cruz de Cristo, o destino deles é o quê? A perdição. O destino desses inimigos da cruz de Cristo é a perdição. E nós devemos entender essa verdade, porque aqueles que se opõem ao ministério da cruz de Cristo só podem ter como fim a perdição. Perdição é um termo usado para retribuição divina no final dos tempos, quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. É uma retribuição divina, repito, no final dos tempos, quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. Tais pessoas são consideradas inimigos da cruz de Cristo, por não aceitarem a consumação da vida de Cristo na cruz como o único caminho para Deus, caminho de salvação. Colocam os seus méritos para levá-los a uma espécie de espiritualidade totalmente contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já havia anunciado isso na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, irmãos. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o quê? Amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Por que isso? Por que tanta raiva de Paulo ao falar sobre isso? Paulo tinha evangelizado aquelas pessoas da Galácia, e depois passou um grupo contrário, que defendia que para ser salvo tinha que aceitar Jesus e obedecer o sábado, aceitar Jesus e fazer circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, não é? Então não é necessário isso. Para ser salvo é aceitar Jesus Cristo como Salvador da vida, e Ele vai produzir em nós, em mim e em você, as mudanças que Ele sabe, que Ele quer e que Ele pode fazer. Eles pregavam a lei judaica para a justificação e não a cruz de Cristo para a libertação do pecado, como efeito da graça de Deus. Amigos, irmão Mário, hoje existe muita gente defendendo outras teses tão absurdas como essa que nós falamos aqui, salvo através das obras, de filosofia, da reencarnação e tantas outras formas estapafúrdias de salvação, que não existe, que é antibíblica e que não pode ser verdadeira em nossas vidas. Para muitos, a cruz de Cristo é ofensiva, ofende o orgulho humano, que pensa em ser apenas religioso tradicional. Interessante que a palavra religião é um termo que diz religar, ou seja, que religa o homem a Deus, mas nenhuma religião, nem essa que nós estamos vivenciando aqui, pode nos religar a Deus. A única coisa, a única pessoa que pode religar Deus, Edilene a Deus, é o poder do sangue de Jesus, que na cruz morreu por Edilene, e por você também, e por você também, e por você também. É necessário que entendamos essa verdade. Amados, a cruz de Cristo elimina toda a falsa espiritualidade e mostra a verdade que só o poder que vem da cruz de Cristo pode nos ligar a Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos daquele que morreu por nós na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Alguns têm ódio da cruz de Cristo, não apenas no seu íntimo, mas através de palavras e atos, pois muitos não querem a morte do eu, e assim vivem uma vida libertina,
desregrada e que afrontam a cruz de Cristo. Eu conheci uma professora no curso de História que eu fiz lá em Petrolina, e ela não aceitava em hipótese nenhuma que Deus veio para morrer no lugar dela, ou no meu lugar, ou no lugar de alguém. Ela cria na reencarnação, e ela tentava conduzir a classe nesse sentido, mas infelizmente ou felizmente eu estava ali para mostrar para ela que a reencarnação era algo inaceitável do ponto de vista bíblico. E eu mostrei para ela aquele texto que diz: o homem está designado a morrer uma só vez, depois vem o quê? O juízo. Matemática também é impossível que isso ocorra. Morre 3 pessoas e nasce 5. Está faltando 2 almas, não está? Ou não? Hein, Edinaldo? Não está faltando 2 almas? Não existe essa questão. Do ponto de vista ético, a nossa sociedade tem melhorado ou tem piorado? Tecnologicamente, cientificamente tem melhorado, mas as pessoas de hoje são melhores ou piores do que as pessoas de antigamente? Hein, Lucas? São piores. Irmãos, não há razão para crer na doutrina da reencarnação. É necessário crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Outros preferem viver suas vidas pessoais como sendo, entre aspas, deuses da sua própria vida. Por isso se fazem inimigos de Cristo. Eu queria fazer algumas perguntas para você agora, por favor. Primeira pergunta: algumas dessas características são encontradas em sua vida? É para você essa pergunta. Algumas dessas características são encontradas na sua vida? Segunda pergunta: algo parecido com o que você pensa? Algo parece com o que você pensa? Terceiro: alguns desses atos você comete? Se for, você também é inimigo da cruz de Cristo. Você também é inimigo da cruz de Cristo. Em segundo lugar, amados, o Deus dele é o quê? O estômago. O que é que esse texto quer dizer? Que ele, que tem Deus, a sua própria vontade, ou seja, ele é Deus para a sua própria vida. A vontade humana dele deve ser satisfeita. Esse termo não significa a escolha de alimentos, mas sim, é um egocentrismo profundo, amar a si próprio. A imoralidade deles é que conduzem eles a viverem distante de Deus. Por favor, tudo o que fazem é fixar os olhos no próprio eu. O Deus dele é ele mesmo. Vamos voltar para a figura anterior, irmã. O Deus dele é o estômago. O centro da vida dele é o estômago. Pode passar. Queridos, é bom a gente parar e pensar nisso. Quando Deus é o meu ventre, são aquelas leis que fazem e que me levam para o inferno. São as leis que me levam para o inferno. Mas você pode estar dizendo: pastor, eu sou muito jovem. Quem garante que amanhã vai estar vivo? Quem garante que amanhã, nessa hora, você vai estar vivo? Quem garante que amanhã, nessa hora, você vai estar vivo? Fica bem claro que ao culto, ao estômago, ao ventre, é a combinação de antinominismo, vida sem lei espiritual, e avareza, que é idolatria. É importante entendermos isso. Vida sem lei espiritual, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. E a avareza, que é idolatria, também vai fazer você fazer qualquer coisa para ter coisas para você. Isso não combina com a vida eterna que Deus preparou para nós.
com a paz que o irmão Romildo cantou muito bem aqui, com a paz que a gente só encontra em Jesus. Se você procura paz, procura em vão. Se você não procura na pessoa bendita de Jesus. O desejo de satisfazer os apetites humanos e carnais e se orgulhar disso, da quantidade e da qualidade de tais satisfações. Se você assim faz, você está perdendo o seu tempo. Eurípides, certo historiador, falando de um povo antigo, dos cíclopes, ele dizia assim, isso é muito antigo, mas eu vou trazer para nós hoje: meus rebanhos eu sacrifico para mim mesmo, e não para Deus, pois meu ventre é o maior dos deuses. Por que comer e beber todos os dias e não se sentir perturbado? Esse é o Deus que todos os homens sábios deviam adorar. Ou seja, ele chama o resto da população de pessoas que não têm sabedoria. E muitos hoje se gloriam na sua própria vergonha dessas coisas infantis que fazem diariamente. Meus amigos, meus irmãos, isso não contribui para nada, nem para o crescimento da sua vida. Quando adoramos a Deus, somos nós mesmos que adoramos o Senhor. E percebemos essa verdade. A nossa adoração não é para nós mesmos, mas para alguém que merece todo o nosso louvor, o Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes as pessoas que adoram a si próprias se tornam inimigas da cruz de Cristo. E é importante entender: se o verdadeiro Deus não tem lugar em sua vida, preste bem atenção, por Jesus eu peço, se o verdadeiro Deus não tem lugar na sua vida, se o propósito pelo qual você foi criado não faz sentido para você, você se torna o quê? Inimigo da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, tem orgulho do que é vergonhoso. Esse rapaz está com cara de quê? Hein? Está com cara de quê esse rapaz? Que está triste? Tá? Hein, gente? Não, ele está com cara de que está muito de bem com a vida, né? Como é que é, Romildo? Se achando o melhor de todos, eu estou bem demais. Ele é o cara, como está dizendo aqui o irmão Elias, tem orgulho do que é vergonhoso. Nós destacamos aqui figuras carismáticas que afirmavam ser uma raça especial, eram perfeitos, já havia chegado à vida espiritual mais elevada, a ressurreição já havia acontecido na vida deles, e a glória deles era a presunção que os levaram para o inferno. É aquela pessoa, irmãos, que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Eu não sou filho, não sou, como é que é, meu Deus? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O apóstolo Paulo, irmão Saulo, vai totalmente contrário ao que essas pessoas podem dizer. A glória deles não estava na cruz de Cristo, mas a glória de Paulo estava na cruz de Cristo. A glória da pessoa que está em si mesmo, a tendência é a falência total, principalmente espiritual. Nós não podemos subjugar a ninguém ou a nada, mas Ele é o Senhor da nossa própria vida, o Senhor da história, o dono das decisões. Quando nós não temos a Deus e Jesus como prioridade em nossas vidas, todas as nossas decisões, Jaqueline, todas as nossas decisões são tomadas fora da vontade de Deus, para satisfazer um coração corrupto, extremamente corrupto, que ninguém pode dominar.
A vergonha deles é o destino que eles terão. O seu destino é o inferno. Por terem rejeitado a cruz de Cristo e o poder salvador da cruz de Cristo. Eles vão despertar para a justiça de Deus, para a ira de Deus, só quando morrerem ou encontrarem-se com Jesus. A autoestima deles será incapaz de salvá-los. Só o poder da cruz pode realmente salvar. Não há ética própria, não porque você é bom, não porque você ajuda os pobres, não porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho ou um bom pai. Isso é responsabilidade sua, selo. O importante é entregar a sua vida a Jesus Cristo, em uma decisão racional, pessoal, individual e intransferível. Você já passou por esse momento de entregar a sua vida a Jesus? Isso é importante, irmãos, porque disso depende toda a sua vida da eterna, toda a sua vida no futuro, aqui também, mas principalmente daqui, passando pela morte e entrando na eternidade. E quando eu falo em eternidade, eu não estou falando em alguns segundos, em alguns minutos, em alguns anos. Quando eu falo em eternidade, é a vida eterna. Jesus veio para nos dar a certeza de vida eterna. Muitas pessoas não acreditam na vida eterna, são materialistas. Imaginam que a vida acaba quando a gente morre. Isso não é verdade. A Bíblia está cheia de verdade sobre isso. Os testemunhos, os livros escritos. A vida eterna, ela é composta de anos sem fim. Deus, meus irmãos, Ele é infinito. Deus, por exemplo, me criou. Eu nasci o dia 1º de dezembro de 1966. Eu vou morrer eu não sei quando, mas tem um limite para a minha vida. Mas Deus, Ele é atemporal. Deus, Ele não tem um tempo. Ele nunca foi criado, Ele nunca vai deixar de existir. Ele é infinito. E é nesse problema, nessa questão de infinitude de Deus, que aqueles que morrerem sem Jesus vão viver no inferno com o diabo e seus anjos. E aqueles que morreram confiando em Jesus serão abençoados com a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que eu tenho que dizer para os irmãos nessa noite. Creia em Jesus, coloque Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na realidade, aquilo que serve de orgulho, que lhe confere senso de bem-estar, bem como a própria vida, de bem com a própria vida, isso não serve para a glória, sim, mas para a perdição eterna. Se você está muito satisfeito com o que a sua vida apresenta para você, se gloriando nisso, saiba que isso provavelmente vai levar você à perdição eterna. A acusação feita pelo apóstolo Paulo, que eles, os inimigos da cruz de Cristo, tinham ideias erradas acerca da cruz e da ressurreição e do julgamento. Como ideias erradas? Acerca da cruz, eles veem o que ali? Um homem morrendo na cruz, somente isso. Talvez você veja isso também, mas não foi só isso. Foi o Filho de Deus que ali morreu na cruz por você. Por você. Ideias erradas também quanto à ressurreição. Quando Jesus Cristo voltou à vida, Ele voltou para nos justificar. Ele morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Só crendo na morte e ressurreição de Cristo é que eu vou ser salvo, que você pode ser salvo, que nós podemos ser salvos. Acordem para isso, despertem para isso. Se for o caso, belisca a pessoa que está ao seu lado, para que ela possa entender essa verdade da palavra de Deus. É verdade fundamental e absoluta da palavra de Deus. Eu creio em verdades absolutas, e a maior delas é que a salvação só está na pessoa de Jesus Cristo.
e do julgamento final. Porque muita gente tem uma ideia, Saulo, errada de Deus. Eles imaginam Deus como um Papai Noel, um vovozinho, que vem no final dos tempos e vai ser tão bonzinho que não vai deixar ninguém ir para a condenação eterna. É esse Deus que cremos? É nesse Deus que cremos? Essa é a ideia do Deus que nós cremos? Não, nós cremos num Deus que é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. É um Deus que ama e que julga. É um Deus que ama você, mas também vai julgar você. Por favor. As práticas da vida deles retratam a vida não cristã, que foge dos padrões bíblicos e estão muito distantes do ideal de vida proposto por Jesus. A sua vida se enquadra no que Jesus propõe para você? Queridos, é necessário que a gente esteja de ouvidos abertos para ouvir o chamado de Deus, o chamado para cima, o chamado de alguém que sempre te amou e vai amar você até o dia que você morrer. Mas se você não tomar uma decisão ao lado de Jesus, Ele não vai poder fazer nada depois que você morra ou quando Ele voltar. Porque só as pessoas que estiverem, Edilene, com Jesus, Miriam com Jesus, é que vão ser salvas. A esperança da sua vida está na cruz de Cristo? Ou você é inimiga ou inimigo desta cruz? A esperança da sua vida está na cruz de Jesus? Ou você é inimigo ou inimiga da cruz de Cristo? Eu falei as características dos inimigos da cruz, e falei também daqueles que amam a mensagem da cruz. Vamos para a conclusão, irmãos. Característica dos amigos da cruz de Jesus. Os cristãos têm uma antecipação daquilo que está à sua frente, quando o propósito de Deus se completará. Você tem essa visão que Deus vai completar a sua vida na volta de Jesus ou quando você partir? Eu pergunto, e é para todo mundo a pergunta aqui. Você tem essa convicção, dessa antecipação de algo que lhe espera na frente? Pessoal daí de trás, Júnior, Luiz Henrique, Bia, João Vitor, Marcos Pontes, Adriana, vocês têm essa convicção? As pessoas aqui da frente, Dudu e Edu, vocês têm essa certeza? Segundo lugar, já entendemos na natureza da vida cristã como sendo uma tensão entre a salvação conseguida por Jesus, dada por Jesus, e a promessa futura, ainda não realizada. Como cristão, nós vivemos nessa tensão, a salvação dada por Jesus. Uma coisa muito boa do futuro, ainda não realizada. Em terceiro, apesar das lutas e dificuldades nesta vida, recebemos um corpo espiritual vindo dos céus, quando Jesus voltar ou quando nós formos para Ele. Amados, essas são características de quem ama a cruz de Cristo. Compare as características e veja como a sua vida está sendo vivenciada.
Se é a sombra da cruz ou a sombra dos seus valores humanos, limitados e carnais. Em nome de Jesus, por favor, pense nisso. Pense nisso. A nossa cidadania, isso para os que creem em Jesus, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu próprio corpo glorioso de Jesus. Amém. Quantos têm essa certeza? Que esperam a vinda de Jesus ansiosamente? Quantos têm essa certeza? Que estão aqui, que esperam este corpo glorificado, que esperam Jesus receber você de braços abertos. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Que o apóstolo Paulo não escreva com lágrimas nos olhos acerca da sua vida.